Blocos ou desfiles de escolas de samba têm baterias, caixas de som, trios elétricos que amplificam vozes e instrumentos de percussão em níveis nem sempre tão seguros para a audição, né? Se você, assim como eu, gosta de estar nesse ambiente, é bom se ligar para depois não sofrer com zumbido no ouvido ou aquela surdez temporária. Gabriel Landim tem dicas que podem ajudar a gente nessa. Ô Landim, como é que eu, por exemplo, carnavalesca, eu posso melhorar, posso sair bem da minha folia? Exatamente, é para não deixar de participar, de cair na folia, né? Não tem que deixar mesmo não, mas tem alguns cuidados que podem ser seguidos. Várias dicas, viu, que podem ajudar. Quem vai dar essas dicas pra gente é uma especialista que está aqui exatamente pra gente acertar a mão aí, entender direitinho o que a gente pode fazer, como é que a gente pode escapar bem aí desses perigos. Janine Guercio, que está aqui conosco, ela é fonoaudióloga. Janine, obrigado pela entrevista. Explica pra gente, vamos começar dizendo o seguinte: proximidade com esses emissores de som é o que prejudica? Explica melhor pra gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Sim, estar muito perto das caixas de sons e dos instrumentos sonoros podem causar alguns prejuízos na audição. A intensidade é acima do que o nosso ouvido permite, do que as células resistem. Então tem que tomar cuidado disso. Interessante é dar aquela distanciada, sempre que possível, dar algumas pausas também, interessante. Sim, a cada 1 hora de exposição, pelo menos 20 minutos de descanso. Sai para uma parte mais tranquila, relaxa, deixa o ouvido voltar ao normal, para depois continuar a folia. Interessante. Então a gente já tem duas dicas aqui. Primeiro, a proximidade. Segundo, o tempo de exposição. Dá uma pausa, né? Ajuda também a usar protetor auricular? Sim, o protetor, existem protetores específicos na questão musical, tá? Alguns que podem até filtrar de 35, 38 decibéis. Então, assim, depende muito se a pessoa vai usar. Seria o ideal que usasse. Principalmente para quem toca na bateria, inclusive, né? Dos blocos, enfim, que tá ali o tempo inteiro pertinho desse emissor de som. Interessante. Sim, sim, é a proteção que eles têm. Tá? E usando o protetor correto, ele vai ter toda a parte musical, ele vai ouvir sem ser preservada, sem se comprometer. Falar das crianças, muita gente que está ali no bloco com a criança começa a chorar, acha que ela quer ir embora para casa porque não está gostando. Na verdade, pode ser a audição pedindo socorro. Sim, pode ser. A criança ela pode chorar se o som for muito intenso. Algumas crianças têm uma sensibilidade a mais ao som. E isso os pais devem estar alertas. Chorou? Então retira a criança, fica um pouco mais distante, porque aquele som pode estar agredindo a parte auditiva dela. Falar de uma coisa muito importante agora, que é o pós-folia. E aí? Que ficou com aquele zumbido no ouvido, escutei muito de perto esse som, como é que faz, hein? Quais são os sintomas e o que fazer? Sim, pós-folia, você pode sentir sensação de ouvido tampado, o que a gente chama de plenitude, a pessoa pode sentir zumbido e tonturas. Sentiu isso, é bom estar de alerta, tá? A exposição, quando sempre termina aquela exposição, pode ser que demore uns dias. Cada um tem um tempo, pode ser 2 dias, 3 dias, agora persistiu os sintomas, procura um médico, que no caso seria um otorrinolaringologista. Ele vai entrar com a parte medicamentosa e pedir alguns exames para observar o que foi que aconteceu. O principal é ter esse tempo de recuperação depois, é o principal. Sim, sim. Sempre o descanso, o repouso auditivo é o melhor remédio. Érica, excelentes dicas, né? Fala, eu volto com você. A gente tem que se proteger para poder aproveitar o carnaval com tranquilidade e saúde. Obrigada, Landim.